Quem gosta de mitologia e nunca ouviu falar nos 12 Trabalhos de Hércules? As façanhas do grande herói grego já foram temas de muitos livros, filmes e até desenhos animados. Antes de começarmos com esses grandiosos feitos, vamos conhecer melhor o maior de todos os semideuses da Grécia Antiga. No entanto, já adianto, esse primeiro vídeo sobre o herói foca justamente no nascimento e na motivação que justificou esses trabalhos, além das 6 primeiras tarefas. Bem-vindo ao canal Mundo de Mitos. Vem comigo, vamos viajar na história. Alcides. É isso mesmo, Alcides. Esse é o nome original de Hércules em homenagem a seu avô paterno, Alceu, rei de Argos. Hércules é o nome em latim dado pelos antigos romanos ao herói da mitologia grega Heracles. No entanto, a etimologia do nome não provém diretamente do grego Heracles, mas antes é uma modificação do nome etrusco, Hercle, derivado por sua vez do grego via síncope. Uma síncope é a supressão de fonemas no interior de uma palavra, o que é muito comum durante a evolução linguística. Ele é filho de Zeus com uma de suas amantes, Alcmena. Para seduzir Alcmena, Zeus assumiu a forma de seu marido, Anfitrião, e a engravidou. Ao descobrir o acontecido, o esposo decidiu queimá-la em uma pira, porém Zeus interveio e o impediu. Esse fato despertou ainda mais o ciúme de Hera. Uma nota interessante sobre o nome Hércules é que em algumas versões do mito, seu significado seria a glória de Hera. Zeus teria feito essa homenagem à sua mulher com medo de que ela tentasse matar a criança, algo que obviamente não surtiu efeito. O Deus Supremo havia proclamado que o próximo filho que nascesse na casa de Perseu seria coroado rei de Micenas. Hera, ao descobrir isso, fez com que Euristeu nascesse prematuramente antes de Hércules, deixando Zeus furioso, porém sem alternativas. Hércules foi perseguido por Hera desde seu nascimento, tendo que livrar-se desde muito cedo das armadilhas da deusa. A primeira delas foi enviar 2 serpentes para matar Hércules ainda no seu berço, porém o bebê semideus conseguiu estrangular ambas com suas próprias mãos. Já adulto, Hera ainda provocou um momento de insanidade, seguido de um ataque de fúria nele. Isso fez com que ele matasse sua primeira esposa Mégara e seus 3 filhos, acreditando que matava seus inimigos. Quando voltou a si, percebeu o crime que cometeu contra a família. Então procurou o oráculo e recebeu a orientação de que deveria servir a Euristeu por 12 anos. Este determinou que realizasse 12 tarefas como penitência pelas mortes. Estes feitos ficaram conhecidos como os 12 Trabalhos de Hércules. Vale ressaltar que não seriam 12, mas apenas 10 trabalhos. Só que o rei Euristeu invalidou a morte da Hidra de Lerna, porque Hércules recebeu a ajuda de seu sobrinho, e a limpeza dos estábulos do rei Alges, porque o herói acertou um pagamento pelo trabalho. Os 12 Trabalhos de Hércules. 1. O leão de Nemeia. Na mitologia grega, era uma criatura que habitava a planície de Nemeia, na região da Argólida, aterrorizando toda aquela região. A terrível fera não podia ser morta por um homem normal por ter couro de material impenetrável para mortais. Todos os que tentavam enfrentá-lo ficavam completamente aterrorizados pelo seu rugido, que podia ser ouvido a quilômetros de distância. Além disso, arma alguma podia penetrar o couro do animal, e quem o tentava matar com lanças ou flechas acabava sendo devorado. A origem do leão de Nemeia é controversa. Segundo algumas versões, era filho de Tifão e Equidna. Em outras, ele é fruto da união de Equidna e seu próprio filho Ortrus, o cão de 2 cabeças. Outra versão é de que seria filho de Cérbero com Quimera. Hércules demorou para vencê-lo. Por várias vezes tentou atingi-lo com suas flechas inutilmente. Irritado, o herói aplicou com sua clava um golpe tão tremendo na cabeça do animal
que este caiu desacordado. Depois de estrangulá-lo, Hércules extraiu o couro do animal com as próprias garras, uma vez que nenhuma arma de ferro o conseguia cortar ou perfurar. A partir daí, Hércules passou a usar sua pele como um manto protetor, com a cabeça do leão servindo de elmo. 2. A Hidra de Lerna. Era um monstro filho de Tifão e Equidna, que habitava um pântano junto ao lago de Lerna, na Argólida, hoje o que equivaleria à costa leste da região do Peloponeso. A Hidra tinha corpo de dragão e várias cabeças de serpente. Segundo a lenda, as cabeças da Hidra podiam se regenerar. Algumas versões dizem que, quando se cortava uma cabeça, cresciam duas em seu lugar, mas as primeiras versões da lenda não incluíam essa característica. A Hidra era tão venenosa que matava os homens apenas com o seu hálito e os comia. Se alguém chegasse perto dela, enquanto ela estava dormindo, apenas de cheirar o seu rastro, a pessoa já morria em terrível tormento. Na luta contra a Hidra, inicialmente Hércules tentou esmagar as cabeças, mas a cada uma que cortava surgiam duas no lugar. Decidiu então mudar de tática, e para que as cabeças não se regenerassem, pediu ao seu sobrinho Iolau para que as cauterizasse com um tição logo após o corte, cicatrizando desta forma a ferida. Sobrou então apenas a cabeça do meio, considerada imortal. Hércules cortou e enterrou a última cabeça com uma enorme pedra. Assim, o monstro foi morto. Segundo a tradição, o monstro foi criado por Hera para matar Hércules. Quando percebeu que ele iria matar a serpente, ela enviou a ajuda de um enorme crustáceo, mas Hércules o pisoteou e o animal converteu-se na constelação de Câncer. Instruído por Atena, Hércules, após matar a Hidra, aproveitou para banhar suas flechas no sangue do monstro para torná-las venenosas. Euristeu, como vimos anteriormente, não considerou esse trabalho válido, pois o herói teve ajuda. Hércules morreu, mais tarde, na Frígia, por causa do veneno da Hidra, mas isso é assunto para o próximo vídeo. 3. Javali de Erimanto. Esse javali era, na mitologia grega, um monstro terrível que descia todos os dias do Monte Erimanto na Arcádia, para assolar as vizinhanças. Como seu terceiro trabalho, Hércules recebeu a missão de capturar vivo o javali e trazê-lo até o rei Euristeu. Hércules, com a força dos seus berros, expulsou a fera de seu esconderijo no topo da montanha, perseguiu-a através da neve que cobria a região e a cansou até poder ser capturada. Depois disso, ele colocou o javali sobre os ombros e levou-o até o palácio de Euristeu, em Micenas. Ao ver o monstro, Euristeu foi tomado de pavor e escondeu-se numa grande ânfora que mantinha no palácio para esconder-se em caso de perigo. 4. A corça de Serineia. Também conhecida como corça serinita, era um animal lendário da mitologia, com chifres de ouro e pés de bronze, que corria com assombrosa rapidez, sem se cansar. Habitava o Monte Serinel, na Arcádia, escondendo-se num templo da deusa Ártemis, a quem era consagrada. Na verdade, a corça era a ninfa Taígete, que, para fugir à perseguição de Zeus, foi transformada por Ártemis no magnífico animal. No quarto trabalho, o rei Euristeu exigiu de Hércules que capturasse o animal. Querendo evitar ferir a corça e desagradar a deusa, Hércules a perseguiu incansavelmente durante um ano, passando por muitas regiões da Grécia e mesmo além. Finalmente a corça, de volta à Arcádia, procurou refúgio no Monte Artemísio. Ainda com Hércules em seu encalço, tentou atravessar o rio Ladão, onde foi alcançada pelo herói. Exausta, foi ferida levemente por uma flecha que ele disparou. Hércules a colocou nos ombros e levou-a até o reino de Euristeu. No caminho, porém, ao atravessar a Arcádia, encontrou Ártemis e Apolo, que quiseram tomar o animal que lhes pertencia, acusando Hércules de sacrilégio. Ele explicou que, para expiar a culpa de ter matado seus filhos e sua mulher, estava condenado a realizar trabalhos para Euristeu, a quem atribuiu a responsabilidade pelo ocorrido. Desta forma convenceu-os a deixá-lo levar a corça ao palácio do rei, em Micenas, com a condição que este a libertasse assim que a tivesse visto. Além disso, o herói ofereceu sacrifícios expiatórios a Ártemis para apaziguar os resquícios de sua ira. Em outra versão, Hércules deveria capturar a corça, mas sem machucá-la. Ele a perseguiu durante um ano, até conseguir pegá-la com uma rede, porém ela acabou se ferindo nesta tentativa. Píndaro apresenta ainda uma outra versão do mito, onde Hércules persegue a corça em direção ao norte, passando pela Ístria, até chegar ao país dos Hiperbóreos, nas geladas regiões do Ártico.
Lá, Ártemis os acolhe com benevolência. 5. Os estábulos do rei Augeas. O quinto trabalho de Hércules foi limpar, a mando de Euristeu, os espantosos estábulos de Augeas, rei de Elis, filho do deus Hélio, que possuía grandes rebanhos de gado ou cavalos, em outra versão. Ele não zelava, porém, de seus extensos estábulos, e ao longo de muitos anos, enorme quantidade de estrume foi se acumulando. Apesar de ter recebido a incumbência de Euristeu de limpar os estábulos em um dia, Hércules combinou antes um pagamento com Augeas. Filéu, um dos filhos do rei, testemunhou o acordo. O mau cheiro era tão intenso que não permitia a aproximação de ninguém. O herói desviou o curso dos rios Alfeu e Peneu na direção dos estábulos, e em apenas um dia, a forte correnteza limpou todo o estrume acumulado. Augeas, no entanto, se recusou a efetuar o pagamento combinado, que era 1/10 do número de seu gado, alegando que Hércules servia a Euristeu, e não a ele. Hércules invocou o testemunho de Filéu diante dos juízes, e o rapaz honestamente confirmou o combinado entre seu pai e o herói. O rei, porém, encolerizado, não pagou o que devia e ainda expulsou Hércules e o próprio filho de Elis. Augeas desfrutou algum tempo da sua vitória, pois o herói tinha de terminar os outros trabalhos para Euristeu. Na primeira oportunidade, porém, Hércules organizou um exército de voluntários, derrotou o rei e colocou Filéu no trono. De acordo com a tradição, Hércules fundou os Jogos Olímpicos em Elis, em homenagem a Zeus, logo após a expedição contra Augeas. 6. As aves do lago Estínfalo. Essas aves eram enormes criaturas aladas, que de tão grandes podiam barrar a luz do sol. Suas asas, cabeça e bico eram feitos de ferro, com o qual devoravam os frutos de toda a região, acabando com todos os recursos. O lago Estínfalo ficava na Arcádia, região do Peloponeso, perto de Corinto. Elas habitavam os locais mais ermos da área, como os pântanos insalubres, fazendo seus ninhos nos galhos retorcidos, onde era difícil de se alcançar e de ver. Eram conhecidas por atacarem os homens impiedosamente e por comerem sua carne. Disse que Hefesto forjou 2 castanholas de bronze a pedido da deusa Atena. Ao serem tocadas, elas criavam um barulho ensurdecedor que fazia as aves se desentocarem dos pântanos e tentarem alçar voo. Neste trabalho, elas foram alvejadas pelas flechas envenenadas com o sangue da hidra de Lerna, atiradas por Hércules, livrando a população local da ameaça das aves. No próximo capítulo sobre os 12 trabalhos de Hércules, vamos conhecer as tarefas restantes, além da interação de Hércules com outros personagens importantes do mito. Até o próximo vídeo.